Guaraqueçaba é a cidade mais antiga do Paraná, com quase 8.000 habitantes. É a partir daqui que começaremos a nossa viagem pela mais extensa faixa protegida da Mata Atlântica no Brasil, que vai do sul do Paraná ao norte de São Paulo. É aqui, na Mercearia Rodrigues, no centro de Guaraqueçaba, que faço meus planos de viagem. Sei que não conseguirei atingir toda a região, que tem 52 unidades de proteção, entre as oficiais e as particulares. Tendo pouco tempo, pelo menos telefonei para quem conhece e já navegou por aqui. É uma via interior brasileira que sai de Guaraqueçaba, da Baía de Paranaguá, passa lá por Antolina, Paranaguá, tem a Ilha das Peças, a Ilha do Mel. O melhor caminho para se chegar a Guaraqueçaba é partir de Paranaguá, o segundo grande porto do sul do país. Guaraqueçaba significa ninho de guarás. Esta região de Paranaguá tem muitas histórias. A Ilha das Peças está reaparecendo depois de 100 anos do naufrágio do provável barco do Joshua Slocum. Quando ele naufragou o navio dele, ele se tornaria o primeiro navegador a fazer uma volta ao mundo em solitário. Mas antes ele era comandante de navio, afundou em Paranaguá e o barco dele ressurgiu recentemente na Ilha das Peças, onde tem uma comunidade. Era a ilha onde os escravos ficavam estocados no Brasil. E ele sai da Ilha das Peças com as tábuas que sobram do navio dele. Ele constrói uma canoa em 1888, no dia em que proclamam a libertação dos escravos, e batiza, é americana, ele batiza de Liberdade. E com essa canoa Liberdade aberta, pequenininha, com 3 velhinhas, ele leva a família dele na canoa até Boston, até os Estados Unidos. Aqui existe uma casa de férias apenas para o governador do Paraná. As águas estão bastante poluídas. Segundo a ONG Mar Brasil, cerca de 60% das tartarugas pesquisadas aqui estão doentes. Foram atacadas por um vírus chamado fibropapiloma. O percurso para o Parque Nacional de Superagui tinha como objetivo alcançar a ilha onde dormem os papagaios da cara roxa. Guaraqueçaba espera muito da sua localização na Mata Atlântica. O sonho da cidade é desenvolver o turismo. Está fraco ainda, né? E nossas autoridades não se conscientizaram ainda do que é preciso, né, para o turismo desenvolver. Parece que não caiu a ficha para eles ainda, né, até hoje, porque eu entendo assim que cada lugar, cada cidade tem a sua fase, né? Guaraqueçaba já teve a fase da banana, da madeira, do pescado, mas hoje não funciona mais isso. Das roças plantavam muito, o caiçara plantava muito, vivia da roça, mas hoje já não funciona isso aí. Então a nossa alternativa agora é turismo. Seu João, na sua opinião, o que Guaraqueçaba tem para oferecer às pessoas que vêm visitá-la? Temos a Praia Deserta, temos a Ilha do Superagui, que é um parque nacional, nós temos o Lagamar, os manguezais, nós temos as montanhas, que pode-se fazer turismo, pode-se fazer montanhismo. Nós temos a maior área contínua de Mata Atlântica do Brasil, aqui em Guaraqueçaba. Qual a extensão dela, você sabe, senhor? A extensão não posso lhe dizer agora, não, mas é a maior área contínua em Guaraqueçaba, mais centro da Mata Atlântica. Estou vendo que o senhor tem uma pousada aqui, né? Eu tenho a pousada. O senhor recebe muitos turistas aqui, senhor? Recebo, mas não muito. Mais ou menos assim, né? Mas tenho sempre turista. Eu soube também que o senhor tem uma reserva, uma pequena reserva. Temos uma reserva, uma RPPN, que a gente transformou em RPPN, uma área de 500 hectares, onde a gente leva o turista. 500 hectares? 500 hectares.
Leva turista para mostrar mais. Mostrar, tem cachoeiras, tem piscinas boas, então o turista gosta muito dessa reserva. Tem alguma planta especial que o senhor mostra aqui? Eu vi agora uma planta que faz uma cachaça. Sim, temos aqui a cataia. A cataia, exatamente. Essa cataia ela dá aqui num lugar chamado Bar de Arapira, só dá lá. E o pessoal... E faz uma aguardente boa, né? Faz uma aguardente, eu não sei, eu não bebi. É até vermelha, né? Eu não sei que gosto tem, porque eu nunca bebi também não, mas o pessoal acha que se você colocar aquelas folhas vamos dizer, na pinga mais inferior que tiver, diz que ela vira um whisky. Não sei. Minha passagem foi curta, mas o potencial da cidade como uma plataforma para conhecer a região é uma grande esperança no futuro. Nessa rápida passagem, fizemos um amigo, Osiel. No percurso para a ilha, onde dormem os papagaios de cara roxa, pude sentir como a mata e o mar se entrelaçam. E como é adequado o nome Atlântica para ela. Fui levado à Ilha dos Papagaios por alguém que os estuda há mais de 20 anos. A gente sabe o tamanho da população. Então, a população do papagaio de cara roxa aqui no Paraná é cerca de 6.000 a 6.500 papagaios. Em São Paulo, a população é menor, são mais ou menos 2.000 papagaios. Então, ao todo, são 8.000 indivíduos, sendo que a maioria está aqui nessa região do Parque Nacional do Superagui. A gente conhece os locais de reprodução do papagaio, conhece os locais de dormitório. Ao longo do litoral são 18 dormitórios e esse dormitório aqui, que é na Ilha dos Papagaios, é onde tem a maior concentração. Chega a ter uma concentração de até 3.000 papagaios aqui, dependendo da época do ano. E a época que eles se concentram é outono e inverno, fora do período reprodutivo. Então, no período reprodutivo, eles saem pelo continente para buscar os ninhos, para poder acasalar, na primavera e no verão. E no outono e no inverno eles se concentram nos dormitórios, que é para eles poderem procurar novos pares, né? Então eles são extremamente sociáveis, isso é uma característica desse papagaio e da maioria dos papagaios também. O papagaio de cara roxa fala, e existe alguma vantagem para um papagaio falar ou pode ser um problema para ele? Então, não é comum o papagaio de cara roxa falar. Mas existem casos, eu já vi lá no Zoológico de Curitiba uma papagaia falando, mas isso não é comum. O papagaio comum de falar é o papagaio verdadeiro. E isso é um problema mesmo, porque uma das principais ameaças é o tráfico, a retirada de filhotes para venda de forma ilegal. Então as pessoas querem muitas vezes ter um papagaio em suas casas porque ele fala, mas isso não é bom. Acontece que aqui apenas é possível ouvi-los. Ver algumas silhuetas nas árvores. 4. E observando o voo, testemunhar também algo que os pesquisadores já descobriram, a sua monogamia. O papagaio de cara roxa é monogâmico. As fotos mais próximas do papagaio são feitas onde eles passam os seus dias e têm os ninhos. Nas árvores ou ninhos artificiais de PVC construídos para facilitar a sua reprodução. Nosso barco encalhou tentando rodear a Ilha dos Papagaios. Durante o concerto do barco, vi um cachorro muito velho comendo capim. Pensei apenas que era coisa de velhice. Mas alguém me diz que eles têm vermes, e isso faz comer capim. O objetivo agora era conhecer uma reserva particular. É a reserva do Porto Morato, comprada e mantida pela Fundação Grupo Boticário.
É uma reserva de 2.253 hectares. Antes de chegar a ela, é interessante observar a transição. Nas áreas onde a mata não desapareceu completamente, mas a atividade humana é muito mais marcante. Às vezes, o desmatamento enfraquece a montanha e o resultado é terrível. Na corrente do portão da entrada da reserva, uma síntese de natureza e cultura. As formigas usam as correntes do portão para transportar um pedaço da floresta. O investimento nessa unidade, nessas atividades foi alto e que tipo de retorno se espera dele, entende? É um investimento bastante relevante. Aí, a partir de um estudo que a gente fez de valoração do montante desse investimento em relação ao benefício que gera, a gente pôde levantar uma métrica de comparação do benefício, onde para cada real investido na área, existe um retorno de aproximadamente R$ 1,50 em benefícios para a sociedade e para a economia local, né? Por exemplo, assim como uma fazenda contrata mão de obra e compra equipamentos e materiais na economia local, a reserva também, né? Hoje a gente tem os funcionários que são da comunidade, então é uma espécie de ativação da economia na medida que a gente também contrata pessoas locais, compra equipamentos locais. Outro benefício é o fato do Morato existir dentro do Morato uma nascente de captação de água, né? Um ponto de captação de água. A comunidade do Morato é beneficiada com água que vem de dentro da reserva. Outros benefícios mais difusos, como desmatamento evitado, né? Os gases de efeito de estufa que foram evitados, não foram emitidos na atmosfera por conta do desmatamento evitado com a compra da reserva. Outro cálculo que foi feito em relação à pecuária evitada. Então, conforme existiu uma substituição do uso do solo aqui, antigamente era uma fazenda e hoje é uma área de conservação, também metano deixou de ser enviado para a atmosfera por conta da remoção dessa atividade de pecuária. Uma parte do investimento é em pesquisa, né? O que a Fundação objetiva com essas pesquisas? A gente tem um programa de apoio à pesquisa científica na Reserva Natural Salto Morato. Esse programa, então, ele tem temas prioritários para serem atendidos, né? Esses temas, então, eles estão ligados não só à questão das necessidades de aumento do conhecimento científico ligado à ecologia e à conservação das espécies, mas também atrelado às demandas de manejo que a gente tem, ou seja, a proposta de pesquisa que a gente apoia hoje em dia, ela não só atende uma demanda acadêmica pelo aumento do conhecimento e conteúdo em ecologia, conservação, recursos hídricos, mas também atende a nossa demanda de manejo em relação aos entender melhor os impactos que a gente sofre, a condição da biodiversidade que a gente protege, também relacionado aos rios que permeiam aqui a Reserva Natural Salto Morato, né? Uma das grandes atrações da reserva e da própria Mata Atlântica são os pássaros. Conversei com quem os conhece após um longo tempo dedicado à sua observação cotidiana. Eu vou tentar chamar uma ave que eu estou escutando vocalizar aqui, que é o barranqueiro de olho branco. Você tem o som dele? Tem o som dele aqui, vou ver se ele responde. Deve estar na sua letra B. Respondeu. Você tem observado crescer o interesse pelos pássaros no Brasil? Tem crescido muito. Não só estrangeiros que já têm o hábito da prática da observação de aves, que começam a vir com maior frequência e em maior número para o Brasil, mas dentro do Brasil, o próprio brasileiro tem se interessado cada vez mais e o crescimento da observação de aves entre brasileiros é muito grande, né? Nos últimos 8 anos, ele saiu de pouco mais de 2.500 observadores de aves para mais de 40.000. E o que os une assim, em termos de informação? A internet teve um peso nisso? Sem dúvida. A internet é uma ótima ferramenta não só para pesquisa, como para integração entre esses observadores de aves que se comunicam para planejar visitas em outras regiões do país para observação de diferentes espécies.
2 lugares são aqui visitas obrigatórias. Um deles é essa figueira, que acabou cruzando o rio no seu crescimento. A trilha da figueira passa por um pequeno obstáculo. Mas ela vale a pena. Não apenas pela figueira, mas pelo próprio caminho. Aqui é possível ver uma flor em várias etapas da sua vida. E ver também o tapete orgânico que as folhas formam na floresta. Suas incríveis transformações. A outra atração da reserva é o Salto Morá. A cachoeira magnífica, de onde vem também a água que abastece parte da comunidade. A beleza da cachoeira atraiu essa borboleta que se chama Fontânia ripia. Alguém me disse que ela está calma, sim, porque está no fim da vida. Mas, de uma certa forma, as borboletas estão sempre no fim da vida, porque o seu ciclo de vida é muito curto. As reservas particulares, assim como outras unidades oficiais de conservação, têm uma função de proteger a mata, as fontes de água, mas apontam também para um grande resultado no futuro: a produção do conhecimento. No campo da pesquisa, suas possibilidades são inesgotáveis, tanto para a medicina como para a própria economia. Na área, além do Grande Parque Nacional do Superagui, existem outras unidades de conservação. E é esse conjunto de unidades de conservação que nós chamamos de mosaico, algo já previsto na lei e que deve ser protegido em conjunto também. Aqui na região existe um mosaico Lagamar que pega o litoral do Paraná e a parte sul do litoral de São Paulo. Então, essa figura ela permite que seja feita a gestão integrada desse conjunto de áreas protegidas. Examinando no conjunto, o mosaico no conjunto, quais são os grandes problemas, digamos assim, as principais tarefas que vocês veem no momento, o centro da preocupação tática no momento? Então, a gente tem, de fato, o extrativismo, né, ilegal, a pesca, né, industrial também é um problema aqui para a região, né, do Mosaico Lagamar. Desmatamento não é o nosso principal foco. A gente tem os grandes empreendimentos, especulação imobiliária, que são questões muito sérias para a gente aqui. Hoje, para o governo do estado, para a região, é o desenvolvimento, a expansão das áreas portuárias. O modelo de desenvolvimento hoje que o governo do estado tem direcionado aqui para a região é um modelo de desenvolvimento que não aproveita o potencial turístico, infelizmente, e que centra em grandes empreendimentos e grandes obras de infraestrutura. Mata e Oceano Atlântico entrelaçados colocam problemas especiais. Como é que você avalia a posição do Brasil em relação a outros países nesse quesito da proteção marinha? Infelizmente, a gente precisa caminhar muito ainda para ficar em algo mais ou menos significativo. Com relação às metas internacionais, né, que o Brasil se prontificou a alcançar, a gente deveria ter até 2020 10% da área marinha protegida. No entanto, hoje o Brasil encontra 1,57% só, e com uma baixa expectativa de novas áreas marinhas sendo criadas para num ritmo que alcance essa meta de 10%. Numa próxima visita, irei à Ilha do Mel, onde a construção de um porto, como em muitos pontos do litoral brasileiro, é um tema polêmico. Há muita coisa para ver no que sobrou da Mata Atlântica no Brasil.